Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Curtis, comigo, o professor Diego Curtis. Hoje venho trazer para vocês aqui uma aula assim fenomenal, que é essa aula aí da fórmula de Bhaskara, né? Essa fórmula aí, né, que nos ajuda a resolver equações polinomiais do segundo grau, que a gente estuda aí, né, a partir aí da série final aí do nono ano das séries finais aí do ensino fundamental e também em diante aí pelo ensino médio, universidade, sempre cai no Enem, né? Que é essa ideia aí de resoluções aí de equações polinomiais do segundo grau, tá? Então, nesta aula de hoje, gostaria que vocês aí prestassem bastante atenção aí, né? Eu vou ter uma demonstração que é um pouco mais trabalhosa, mas depois vocês vão ver a fórmula que vocês podem estar aí memorizando, decorando, que vai ser muito útil aí em outras situações, conforme vocês vão ver. Mas antes de nós darmos início à nossa aula de hoje, gostaria de fazer um convite a todos vocês aí, né, que ainda não são inscritos no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like, acione as notificações, né, e ajude a compartilhar o link aqui do nosso canal, para que o nosso canal possa crescer e melhorar ainda mais as nossas aulas aqui. Gostaria também de deixar para vocês aí, né, a vinheta do nosso programa e logo após a vinheta nós vamos estar retornando com a nossa aula de hoje. Então, até daqui a pouco. Estamos aí de volta na nossa aula de hoje, né? Falando aí da fórmula resolutiva da equação de segundo grau, a equação polinomial de segundo grau, né? Nós vamos estar falando da fórmula de Bhaskara, tá? Eu não gosto, né, de falar assim só fórmula de Bhaskara. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, essa fórmula ela é denominada como fórmula de Bhaskara somente aqui no Brasil e poucos países aí que adotam esse termo. Normalmente fala fórmula resolutiva da equação de segundo grau, tá? Então, eu vou estar falando com fórmula de Bhaskara, mas guarda isso que o termo correto é fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Então, vamos lá para a nossa aula para que a gente dê início aí à nossa questão. Então, vamos lá. Introdução. Na aula de hoje nós vamos tratar em especial, né, da definição do que é uma equação do segundo grau. Eu vou falar também o que são os coeficientes da equação do segundo grau, a raiz da equação de segundo grau, como a gente demonstra, né, a fórmula e como que a gente faz para calcular essa raiz, tá? Porque na verdade o que mais nos importa é calcular a raiz, né, que é o valor aí que zera a equação, conforme nós vamos ver. E eu vou trazer para vocês também um exemplo de como calcular usando a fórmula. Então vamos lá. Equação polinomial de segundo grau. A equação polinomial de segundo grau ou equação quadrática, vocês podem talvez encontrar esse nome, talvez na prova do Enem, ou talvez num livro, etc. Né? É muito comum usar aí equação quadrática, tá? Eu vou falar somente equação do segundo grau. Então, toda vez que eu me referir à equação do segundo grau, eu vou estar falando aí da equação polinomial do segundo grau ou equação quadrática, tá? O que na verdade é uma equação do segundo grau? É toda equação que tem essa forma aqui, ó. Um número multiplicando x ao quadrado mais um outro número multiplicando x mais c igual a zero. Não necessariamente precisa ser x essas incógnitas, tá? Pode ser y, pode ser qualquer outra letra, mas aqui de forma geral a gente guarda esse perfil aqui, né, que é esse formato da equação polinomial de segundo grau, tá? Esse a, esse b e esse c são números reais, tá? Só que a gente só tem uma exceção aqui que a gente não pode, né, aí ter, na verdade, né? O que é? Que o a nunca pode ser zero, ou seja, o a tem que ser sempre diferente de zero. Se o a aqui, que é esse número que acompanha o x ao quadrado, for zero, a equação deixa de ser do segundo grau e passa a ser, na verdade, de primeiro grau. Aí não vou tratar nesse assunto aqui nessa aula de hoje, mas faz parte aí de outros assuntos. Mas aí não pode, tá? Guarda isso, não pode o a ser aí nulo, ou seja, tem que ser diferente de zero, tá? E o A, B e o C pode ser qualquer número real, pode ser fração, pode ser pi, pode ser qualquer número real aí que você imaginar, tá? Exemplos aqui de equação. A gente tem essa equação aqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x mais 8. Essa outra equação aqui, menos x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero.
menos 3x ao quadrado mais 5x igual a zero, 10x ao quadrado menos 40 igual a zero e 5x ao quadrado igual a zero, tá? Na verdade, pessoal, para ser equação, né, vocês devem lembrar lá da álgebra, para que uma expressão polinomial ou não seja uma equação, ela tem que ter o sinal de igual, tá? Isso que importa aqui. Se tiver o sinal de igual, a gente vai falar que é uma equação, tá? Então, vamos lá. Uma coisa importante nas equações é a ideia de coeficiente. O que são os coeficientes? São essas letras A, B e C que acompanham o x ao quadrado, que acompanham o x e que não é acompanhado por nenhuma incógnita, tá? Essas letras, pessoal, elas são importantes conforme nós veremos nessa aula de hoje, porque a fórmula que nós vamos usar, ela depende de você saber aí separar cada um dos coeficientes. Então, qual que é a sugestão aí toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau? A primeira sugestão é escrever a fórmula, né, ou a expressão lá da equação nesse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Por quê? Porque depois fica fácil de você separar quem é o a, quem que é o b e quem que é o c. Porque é muito comum, por exemplo, a equação está assim, esse sinal de igual está aqui, ó, por exemplo, aqui no meio da equação, né? Se ele estiver no meio da equação, o que eu sugiro para vocês? Que vocês troquem, né, de membro, lá, quem está depois troca de membro e passa para antes, e reescreva a equação corrigindo, na verdade, os coeficientes lá para que eles fiquem nesta ordem aqui, ó, A, B e C. Aí fica fácil de você resolver esse problema, como outros problemas aí envolvendo aí, equações polinomiais que vão aparecendo ao longo dos estudos da matemática. Então, o que a gente tem? O coeficiente aqui, A, no caso é 2, observa, quem está acompanhando x ao quadrado é o 2. Quem está acompanhando o x é o menos 13, então por isso que eu coloquei o b aqui como menos 13. Quem não está sendo acompanhado por x é o 8 aqui, ou seja, c igual a 8. Se a gente for observar, ó, o a aqui é menos 1, quando não aparece, né? Não sei se vocês recordam, quando não aparece é porque tem um 1, tem o sinal de menos, então é menos 1, tá, o a. O b é 3 e o c é menos 2, tá? Neste caso aqui, pessoal, olha só, menos 3x ao quadrado mais 5x igual a zero, a gente tem o a, que é menos 3, a gente tem o b, que é 5, mas a gente não tem o coeficiente c. Observa aqui, ó, antes da igualdade, a gente não tem aquele número sozinho, ou seja, o c é zero, tá? Quando a gente não tiver, o c é zero. Neste outro caso aqui, a gente não tem o coeficiente b. Observa o seguinte, olha só, a gente tem o a, que é o 10x ao quadrado, né, está acompanhando x ao quadrado, que é o 10, então a gente não tem o b, que é aquele que acompanha o x sozinho. Então a gente vai falar que o b é zero, tá? E o c a gente vai falar que o c é menos 40, tá? E por fim, essa equação aqui, ó, 5x ao quadrado, a gente não tem nem o b e nem o c. Observa, o a é 5, o b é zero porque não aparece, e o c também é zero porque não aparece, né? Igualando a zero aí, fechando o formato aí. Essas equações aqui, ó, que tem todos os coeficientes, que tem o A, B, C, né, que essas duas equações iniciais, elas são chamadas, na verdade, de equações completas, tá? O que é uma equação completa? É toda vez quando o A, quando o B e quando o C for diferente de zero. Nós vimos que o A sempre tem que ser diferente de zero, né? Mas toda vez que o A, o B e o C for diferente de zero, a gente vai falar que a equação ela é uma equação completa do segundo grau. Quando qualquer um desses valores, ou B ou C, for zero, né, o A não pode ser, mas toda vez quando o B ou o C, ou os dois ao mesmo tempo for zero, a gente vai falar que a equação é incompleta, tá? Existem formas de você resolver as equações incompletas de forma mais rápida, tá? Mas as equações completas, elas são mais complexas de resolver, conforme nós vamos estar vendo aqui, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar agora de raízes de equações polinomiais do segundo grau. Em diversas situações matemáticas envolvendo a ideia de equações, é necessário determinar para qual valor a equação se anula, ou seja, determinar a raiz da equação, tá? No entanto, às vezes determinar a raiz de uma equação polinomial é uma tarefa difícil. Observe os exemplos. Olha só, eu vou trazer alguns exemplos que vocês vão ver que é difícil estar calculando aí a raiz, né? Mas antes de a gente ver esse exemplo, eu vou trazer para vocês, né, como que a gente resolvia as equações de primeiro grau, que eram equações fáceis, né? Olha como que a gente fazia. A gente isolava o x, né? A gente pegava
aquele termo que tinha x, tudo que tinha x, e deixava antes da igualdade. E o que não tinha x, a gente jogava para depois da igualdade, trocando o sinal, né? Para fazer o balanceamento da equação, não vou entrar nesse detalhe aqui. Então, olha só, eu pegava esse menos 3, jogava para depois, ficava mais 3. Né? 17 mais 3, a gente sabe que é 20, né? E 2x igual a 20. Então, eu poderia pegar esse 2 e passar dividindo. Daria 20 dividido por 2. Né? X e 20 dividido por 2 resultava em 10. Né? O que a gente falava? A gente falava que 10 era a raiz da equação. Ou seja, era um número que zerava, né? Ou que tornava a igualdade verdadeira, no caso aí, dessa equação. Tá? Só que muitas vezes, pessoal, isso daqui não é fácil de fazer quando a gente está trabalhando com as funções polinomiais de segundo grau. Observa aqui, por exemplo, olha só. Ainda que eu tenho que isolar a incógnita aqui, no caso 2x ao quadrado mais 4x igual a 3. Né? Primeiramente, eu teria que passar esse 3 para o segundo membro. Então, vou tentar isolar a incógnita. Então, tentando isolar, vai ficar lá, ó, menos 3. Só que agora, pessoal, por mais que eu manipule esse lado aqui, ó, vai ficar difícil em eu isolar a incógnita. Né? Na verdade, tem como isolar, mas fica muito difícil eu fazer isso. Então, como que eu faria? Como que eu faço, né, para isolar essa incógnita aqui? É isso que eu vou estar tratando no próximo slide. Que eu vou demonstrar para vocês a fórmula, né? Qual que é a fórmula, na verdade, que a gente vai usar, mas eu vou pensar aqui, né, de forma geral, como que eu faria aqui para isolar essa incógnita. Então, vamos lá. Demonstração da fórmula de Bhaskara. Essa demonstração aí que é muito bonita, eu acho assim, muito linda, quando a gente vai observar aí o estudo das equações. Olha só. Para a demonstração, pensemos de modo genérico, né, nessa equação. Né? Então, nós vamos olhar para essa equação aqui. E como A é diferente de zero, como A é um número que não é zero, então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar esse A, né, e dividir por toda a equação, porque ele é diferente de zero. Então, a primeira ideia é essa, tá? Então, eu vou dividir toda a equação por A. Então, eu dividi o primeiro termo ax ao quadrado por A, o segundo por A, o terceiro por A. Tá? Quando eu fizer isso, aí eu posso reescrever da seguinte maneira. Ó. Posso escrever x ao quadrado sobre 1, que não aparece, porque eu cortei esse A com esse A. Né? O bx sobre A eu permaneci. Né? E esse c sobre A eu joguei para o segundo membro. Porque aqui, ó, no segundo membro vai ficar 0. 0 dividido por A dá 0 mesmo. Então, não faz diferença eu ter dividido o segundo membro aqui. Só que quando eu passar esse C sobre A para o segundo membro, vai ficar menos C sobre A. O que eu vou fazer agora? Que é uma jogada, tá? Eu vou, na verdade, completar quadrado. Não sei se vocês lembram o que é isso, se você já estudou o que é isso. Completar quadrado, pessoal, é fazer, na verdade, parte dessa expressão aqui, dessa igualdade, ela transformar em um quadrado perfeito lá dos, na verdade, né, lá dos produtos notáveis, tá? Eu vou estar deixando na tela final hoje a aula sobre produto notável, onde eu falei desse assunto, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse primeiro membro, antes da igualdade aqui, transformar em alguma expressão elevado ao quadrado, tá? É isso que é completar quadrado. Para fazer isso, a estratégia é o seguinte, olha só. Eu vou somar b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dos dois membros da equação. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu vou somar b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Olha só, quando a gente soma esse b ao quadrado sobre 4a ao quadrado dos dois membros, na verdade, eu vou estar fazendo aqui o produto notável, conforme vocês vão ver na próxima. Só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Então, observa como vai ficar. Isso daqui, ó, que eu somei esse b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, ele, na verdade, ele é um produto notável. Observa o seguinte, por que é. Olha só. Ele é este produto notável, ó, quadrado da soma. Observa, ó. Para resolver o quadrado da soma, o que a gente fazia? A gente pegava o quadrado do primeiro, x ao quadrado, né? E tem aqui, ó, x ao quadrado. O que a gente fazia? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x dá 2x, 2x vezes b dá 2xb. Eu corto, simplifico 2, né, no numerador com 2 de baixo, vai ficar o quê? Vai ficar 2
eu cortei o de baixo, então vai ficar xb sobre a. Xb sobre a está aqui, ó, tá? Se eu pegar agora o b ao quadrado, vai ficar b ao quadrado, e pegar 2 ao quadrado dá 4, e a ao quadrado dá a ao quadrado. Então, é esse termo aqui. Ou seja, o que eu fiz aqui, que é somar b ao quadrado mais 4 ao quadrado, transformou isso aqui num trinômio quadrado perfeito, cuja fatoração é o quadrado da soma, conforme vocês estão visualizando aqui, tá? Na verdade, pessoal, esse passo ele é bem complicado. Vocês têm que pensar, na verdade, né, na ideia de completar quadrado, que é um pouco mais complexa mesmo, tá? E o que eu fiz no segundo membro? Eu tirei o MMC aqui, ó. O MMC de A e de 4A ao quadrado vai ser 4A ao quadrado. Se eu pegar 4A ao quadrado e dividir por A, vou ter 4A. 4A vezes menos C vai dar menos 4AC, tá? Que é o que está aqui. Eu coloquei um pouco à direita aí. Se eu pegar 4A ao quadrado e dividir por 4A ao quadrado, dá 1. E 1 vezes B ao quadrado dá B ao quadrado, tá? Então, eu só reordenei, né, o numerador aqui. Troquei, coloquei o positivo primeiro, tá? Vocês vão entender daqui a pouco aí, se você está entendendo essa ideia, tá? E o que a gente tem aqui? Eu tenho que extrair, na verdade, né, a raiz quadrada dos dois membros. Então, eu vou resolver isso extraindo a raiz quadrada do primeiro membro e do segundo membro. Por quê? Porque aqui eu quero isolar o x, que é isso que eu quero, na verdade, que é resolver essa equação. Então, extraindo dos dois membros, o que eu vou ter? Quando eu extrair aqui a raiz quadrada do primeiro membro, a raiz vai ser simplificada com o quadrado aqui. Então, vai sumir esse quadrado, então vai ficar somente x mais b sobre 2a. Já no segundo membro, o que eu tenho? Eu tenho b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado dentro de uma raiz. Só que, não sei se vocês observaram, apareceu para mim aqui um mais ou menos. Por que mais ou menos? Quando eu extrair a raiz quadrada dos dois membros, pessoal, há duas possibilidades aqui, tá? Há a possibilidade de o que eu ter antes ser negativo ou ser positivo. Por quê? Porque elevar uma coisa ao quadrado, aqui, ó, conforme aqui, ó, elevar uma coisa, resulta em outra situação, né, esse outro número aqui, pode ter duas possibilidades de resultar nesse número. Se o que está dentro do parênteses pode ser negativo, se eu elevar ao quadrado vai tornar positivo, ou se o que está dentro do parênteses for positivo, pode tornar também positivo. Então, eu tenho duas possibilidades. Então, ou pode ser, o resultado pode ser positivo ou negativo aqui, né? Então, a raiz disso daqui tudo pode ser uma raiz positivo ou negativo, tá? Isso daqui é uma ideia aí que vocês têm que aprender aí e entender um pouco melhor. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou extrair a raiz quadrada desse denominador, que eu posso, né? A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, vai ficar com x mais b sobre 2a, tirei o parênteses, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Né? Estou quase concluindo. A única coisa que eu vou fazer aqui agora, para isolar o x, observa, ó, já estou isolando o x. Eu vou passar esse b sobre 2a para o segundo membro. Quando eu passo esse b sobre 2a para o segundo membro, vai ficar menos b sobre 2a. Né? Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Esses denominadores são iguais, então eu posso colocá-los de forma em cima de uma única fração aí, né? Então eu tenho essa igualdade aqui, gente. Observe o que eu fiz. Eu tinha uma equação do segundo grau e consegui isolar o x, fazendo o quê? Completando o quadrado, extraindo raiz quadrada dos dois membros, etc., fazendo todo esse algebrismo. E observe o seguinte, esta expressão por último, que é o x, ela depende apenas do b, do a e do c. Este b, esse a e o c, pessoal, nós estudamos lá atrás, né, que são os coeficientes da equação do segundo grau. Então, toda vez que a gente for resolver um problema aí de equação do segundo grau, basta a gente saber o b, o a e o c e substituir nessa fórmula, conforme nós veremos na tela seguinte. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar esse b ao quadrado menos 4ac de delta. Então, olha só, o que é o delta? É esse triângulo aqui, tá? É uma letra grega maior, tá? E qual que é a condição? Esse delta sempre vai ser um número maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Porque eu vou estar calculando a raiz quadrada desse delta, né? Desse número que está aqui dentro. Então, a raiz quadrada, para que ela exista, ela tem que ser positiva ou igual a zero. Então, ela tem que ser maior ou igual a zero aqui, tá? Então, eu vou chamar esse b ao quadrado menos 4ac
de delta, né? Isso é chamado de discriminante da equação, tá? Isso aqui é discriminante da equação, tá? Então, a nossa fórmula a gente vai poder escrever da fórmula que todo mundo memoriza, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é essa fórmula aqui que todo mundo memoriza, que a gente denomina aqui no Brasil, né, em alguns poucos países, como fórmula de Bhaskara aí, tá? Então, pessoal, praticamente é isso. Toda vez que a gente for resolver uma equação do segundo grau, a gente vai usar esta fórmula aqui. Então, vamos ver agora a análise do discriminante da equação. O que a gente chamou de delta, né, na tela anterior, pessoal, ele é muito importante porque ele nos fornece a quantidade de raízes, tá, que a equação vai ter. Observe o seguinte, olha só. O delta, né, que é o b ao quadrado menos 4c, ele é um valor positivo ou igual a zero. E dependendo desse valor, ele vai nos dar a quantidade de respostas que a equação vai ter lá, ou raízes que a equação vai ter. Observe, ó, se o delta for menor do que zero, aí a gente vai ter o seguinte, a gente não vai possuir raízes, ou seja, não vai existir raízes para a equação. Se o delta for igual a zero, a gente vai falar que a equação possui duas raízes, e essas duas raízes são iguais, tá? Ela é chamada também de raiz dupla, tá? Vocês vão ver conforme vocês vão fazer exercício aí. E se o delta for maior do que zero, se o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes reais e essas duas raízes serão diferentes. Vamos ver no exemplo para que fique mais claro essa ideia aí, tá? Exemplo resolvido. Encontre as raízes da equação x ao quadrado mais 5x menos 6, tá? Para isso, nós vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara. Para dar início, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que observar é quem são os coeficientes A, B e C. Por quê? Para usar a fórmula, a gente só precisa do A, do B e do C, tá? Quem que é o A? O A é 1, no caso aqui, o B é 5 e o C é menos 6, conforme está aparecendo para vocês. A fórmula, né, de Bhaskara é aquela fórmula que a gente escreveu, né? Menos B mais ou menos raiz quadrada sobre 2A, né? E o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular o delta primeiramente, né? Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo no lugar de b eu vou colocar 5, no lugar de a colocar 1 e no lugar de c eu vou colocar menos 6. Então vai ficar da seguinte maneira, olha só. 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4 vezes 1, que dá 4, 4 vezes 6 dá 24. Então eu vou ficar com 25 menos 24. Fazendo 25 menos 24, resulta aí que delta é igual a 1, aí, conforme apareceu para vocês. Tá? Então já tem o delta. Observa que o delta aqui, gente, isso é importante, delta é igual a 1. E 1 é maior do que 0. Como 1 é maior do que 0, no exemplo anterior nós vimos que quando o delta é maior do que 0, possui duas raízes diferentes. Então é isso que nós vamos estar observando aqui. Olha só. Usando agora a fórmula, né, menos b, né, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, eu vou trocar agora, onde for b, eu vou colocar 5, tá? Onde for o delta, eu vou colocar aqui 1, que é o que eu achei, e onde for a, eu vou colocar com 1 também, que é o a dos coeficientes lá. Fazendo essa conta, eu tenho menos vezes mais dá menos, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Então eu vou ter menos 5 mais ou menos 1 dividido por 2, né? Então eu vou ter isso. Presta atenção, gente. Até agora, a gente não sabe resolver uma conta que tem mais ou menos, né? Então, o que a gente faz? A gente, na verdade, vai separar isso em duas partes. Eu vou pegar esse sinal de cima e vou calcular, que é o mais. Eu vou calcular a expressão usando mais e vou calcular a expressão usando menos. Então, olha só. Eu vou separar em dois casos. No primeiro caso, eu vou usar o mais. Então, vai ficar menos 5 mais 1 dividido por 2. Se eu devo 5 e pago 1, eu devo 4, né? E menos 4 dividido por 2 dá menos 2 aí, conforme apareceu para vocês, tá? Isto, esse menos 2, é o que a gente chama de x', tá? O que é x'? É uma das raízes da equação x ao quadrado mais 5x menos 6. Agora, usando o sinal de menos aqui, ó, nessa forma, o que vai ter? Eu vou ter menos 5 menos 1 sobre 2, menos 5 menos 1 dá menos 6, e menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Ou seja, o x duas linhas, que é a segunda raiz, né, dessa equação, é menos 3. Então, concluindo, a gente pode dizer que as raízes, né, dessa equação x ao quadrado mais 5x menos 6 é igual a menos 2 e menos 3, aí, conforme nós vemos. Tá? Pessoal, na verdade, a aula de hoje foi isso, né? Na verdade, não vou entrar em detalhes mais aprofundados,
O que eu sugiro para vocês é fazer exercícios aí, testar, né? Fazer os cálculos, tudo. Mas é uma ideia muito importante essa ideia da fórmula de Bhaskara, porque ela nos facilita muito. Imagina se nós estivéssemos aí, né, querendo aí calcular toda vez calcular a equação do segundo grau aí quando for necessária, né, na física, etc. E a gente não tiver uma ferramenta aí para fazer esse cálculo, né? A fórmula de Bhaskara nos facilita, ela é uma fórmula mesmo que resolve para nós, basta a gente conhecer alguns conceitos básicos ali e saber calcular aí, separar quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? São os coeficientes da equação do segundo grau. Mais uma vez, pessoal, eu gostaria de fazer um convite, né? Se você ainda não for inscrito no canal, para que você faça a sua inscrição, deixe o seu like, ative as notificações e ajude a compartilhar as aulas aqui do canal. E o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês bons estudos e até a próxima aula, se assim Deus quiser e também vocês quiserem estar estudando comigo. Um grande abraço, até a próxima aula.